Minha mãe me abandonou na porta de um chefe do crime quando eu tinha 5 dias de vida. O que aconteceu depois mudou tudo. O homem mais perigoso da cidade foi o primeiro a me olhar nos olhos e decidir que eu sobreviveria. Mas o que aconteceu 16 anos depois quase destruiu tudo, e antes que eu te conte o final, preciso que você entenda uma coisa: eu nunca pedi para ser protegido. Eu passei anos tentando proteger eles. E quase morri fazendo isso. Meu nome é Liam. E essa é a história de como 108 criminosos se tornaram minha família. Na noite em que fui abandonado, estava enrolado em um cobertor velho na calçada de um depósito no lado errado da cidade de Calloway, no estado de Argrove. Era inverno. A temperatura estava abaixo de zero. Os homens que encontraram aquele cobertor eram procurados pela polícia, tinham passagens por tráfico, contrabando e extorsão, e ainda assim, quando um bebê de 5 dias gritou no meio da noite, todos eles pararam. Um deles coçou a cabeça e disse: talvez devêssemos ficar com esse garoto. E foi assim. Sem papelada, sem processo legal, sem assistência social. Eu ganhei 108 pais numa noite. O Dad número 1 era o líder. Calmo, estratégico, o tipo de homem que nunca levantava a voz porque nunca precisava. O Dad número 3 contrabandeava armas e me ensinava a tabuada antes de dormir. O Dad número 15 emprestava dinheiro com juros que ninguém ousava questionar, mas sempre me perguntava se eu tinha comido. O Dad número 78 administrava um cassino ilegal e me ajudava com as lições de história. Eu cresci naquele mundo sabendo exatamente o que era e o que não era. Sabia que havia câmeras nas esquinas que eles evitavam. Sabia que certos números de telefone não podiam aparecer no meu celular. Sabia que quando eles chegavam em casa com manchas nas roupas e sorriam dizendo que era molho de tomate, eu fingia acreditar porque eles precisavam que eu acreditasse. Mas também sabia de outra coisa. Sabia que quando qualquer um deles me olhava, eu era a única coisa naquele mundo que eles tratavam com cuidado absoluto. Cartões pretos que nunca usei. Mensagens toda manhã perguntando se eu tinha dormido bem. Um grupo no celular chamado Minha Família, com 108 participantes, que nunca ficava sem mensagem por mais de 10 minutos. Eu passei mais de uma década vivendo discretamente por causa deles. Escola pública, apartamento simples, bolsa de estudos. Eu era invisível de propósito. E por um longo tempo, funcionou. Então eu entrei no ensino médio. E conheci Madison Reese. Madison não era simplesmente a garota popular. Ela era o tipo de pessoa que usa a popularidade como arma. Filha de Richard Reese, um homem que havia construído influência na cidade de Calloway comprando favores do departamento de polícia e fazendo doações estratégicas para a escola. Madison sabia exatamente quem ela era e o que isso significava. E desde o primeiro dia que ela me viu, soube que eu era diferente, que eu não tinha nome, que eu não tinha família visível, que eu era o garoto bolsista que ninguém conhecia. E isso, para ela, era uma oportunidade. No começo foram pequenas coisas. Um empurrão no corredor. Um riso quando eu respondi errado em sala. Um sussurro que eu conseguia ouvir mas nunca provar. Mas Madison era paciente. Ela foi escalando. E então chegou o dia no banheiro do 3º andar. Eu preciso que você imagine isso com clareza porque o que aconteceu naquele dia mudou absolutamente tudo. Eram 3 delas. Madison na frente, 2 amigas bloqueando a saída. Elas jogaram água gelada em mim, rasgaram minha camisa, e enquanto uma delas gravava tudo com o celular, Madison me olhou com um sorriso que eu nunca vou esquecer e disse: "Que foi, bolsista? Como você ousa me olhar desse jeito?" Ela me empurrou. Eu tentei me estabilizar e segurei o braço dela. E então nós dois perdemos o equilíbrio. A queda foi rápida. O chão do corredor do 3º andar veio antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Quando acordei, estava na enfermaria da escola com a cabeça latejando, a visão embaçada, e a primeira coisa que ouvi foi a voz da professora Turner. "Ela te agrediu e você tentou matá-la." A professora Turner era o tipo de adulto que havia aprendido a distinguir quem tinha poder de quem não tinha, e agia de acordo com isso de forma absolutamente sistemática. Ela me apontou o dedo e disse: "Ligue para seus pais agora."
Eu preciso que você entenda o que passou pela minha cabeça naquele momento. Ligue para seus pais. 3 palavras simples. Para qualquer outro aluno, seria constrangedor, talvez inconveniente. Para mim, era uma catástrofe em potencial. Porque meu pai número 1 era líder de um sindicato. Meu pai número 3 tinha mandado de prisão ativo. Meu pai número 15 era procurado em 2 estados. Meu pai número 78 tinha um cassino clandestino que estava sob investigação federal naquele exato momento. Ligar para qualquer um deles e pedir que viessem à escola era o mesmo que jogar uma granada em um quarto cheio de pessoas. Mas antes que eu pudesse responder à professora Turner, a porta da enfermaria se abriu. E Richard Reese entrou. O pai de Madison. Ele olhou para mim com os olhos de alguém que já havia decidido o veredicto antes de ouvir qualquer argumento. Ele caminhou até onde eu estava sentado, e sem nenhum aviso, me acertou no rosto. Garoto insolente. A professora Turner não disse uma palavra. Ela virou para o outro lado como se tivesse ficado cega naquele exato instante. Reese apontou para mim e disse, ligue para seus pais e peça desculpas agora. Madison estava deitada na maca com uma expressão de dor perfeitamente calculada. Ela olhou para o pai e disse com voz fraca, ele simplesmente enlouqueceu e me empurrou da escada. Papai. Eu tentei falar. Ela me encurralou no banheiro, jogou água em mim, rasgou minha camisa, mas Madison começou a chorar antes que eu terminasse. E as lágrimas dela eram mais poderosas do que qualquer verdade que eu pudesse dizer. Reese se virou para a professora Turner e colocou um cartão bancário na mão dela. $50.000. Uma doação para a escola, ele disse com um sorriso. Mas minha exigência é simples, traga os pais desse garoto aqui, quero que paguem compensação e admitam a culpa. Caso contrário, eu ligo para a polícia. E quando você tiver antecedentes criminais, ele olhou para mim com frieza, pode esquecer a universidade. As palavras antecedentes criminais atravessaram minha mente como uma faca. Eu tinha planos. Eu tinha um futuro que estava construindo tijolo por tijolo exatamente para poder cuidar deles quando fossem velhos. E aquele homem estava usando isso como alavanca com a precisão de quem faz isso com frequência. Eu olhei para o telefone na minha mão. A lista de contatos iluminada. Dedion estava no topo. Eu sabia que se ligasse, ele viria. Sem hesitar, sem perguntar, sem calcular o risco. E era exatamente isso que eu não podia deixar acontecer. Professora Turner, tentei dizer com cuidado, meus pais estão trabalhando fora, muito longe, não podem vir. Posso escrever um pedido de desculpas, posso me desculpar publicamente, aceito qualquer punição, só por favor não ligue para eles. Ela riu. Não me surpreende que você tenha crescido desse jeito. Ela bateu o pé no chão. Ligue para eles agora, não me faça perder tempo. Minha mão estava tremendo quando toquei no contato do Dedion. A ligação foi atendida antes do segundo toque. A voz dele veio calorosa e animada pelo telefone. Liam? Oi, filho. Eu engoli em seco. Dedion, a professora quer que você venha à escola. Do outro lado da linha, uma pausa. Depois ele ficou animado. Onhó, meu filho ganhou outro prêmio. É a primeira vez que você me pede para buscar um certificado. Espera por mim, estou indo agora. Meu coração apertou. Não, eu ia dizer, não vem, mas então um som estranho veio do outro lado da linha. Um barulho forte. Um grito. Vários impactos surdos. Eu congelei. Por alguns segundos, só ouvi ruídos abafados. Depois uma voz baixa, calma, absolutamente fria, disse ao fundo, limpem isso. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu conhecia aquela voz. Era a voz dele em modo de trabalho. Uma voz que eu fingia nunca ter ouvido. A respiração dele ficou levemente irregular, mas quando voltou a falar comigo, era o pai de sempre. TC Cedilha? O que foi, querido? Todas as palavras que eu queria dizer morreram na minha garganta. Está tudo bem, consegui dizer. Pode ficar, você está ocupado, vou desligar.
Ele protestou, mas antes que eu pudesse responder, a professora Turner avançou e tentou arrancar o telefone da minha mão. Eu me esquivei por instinto. A ligação caiu. A mão dela acertou meu rosto. O rosto dela estava vermelho de raiva. Você causou todo esse problema e ainda está tentando esconder dos seus pais. R.S. bateu a mão na parede. Nesta parte de Calloway, quem manda sou eu, ele disse alto o suficiente para que todos no corredor ouvissem. Tenho conexões com o departamento de polícia. Se você ousar machucar minha filha, faço sua família inteira desaparecer em 1 minuto. Eu olhei para ele. E percebi que ele acreditava em cada palavra que estava dizendo. O corredor estava cheio de alunos. Alguns gravavam discretamente. Outros apenas olhavam. Eu abaixei a cabeça. Minha voz saiu fraca. Meus pais realmente não podem vir. Desculpa, Madison, foi culpa minha, eu não deveria ter reagido. Posso pedir desculpas na frente da escola inteira. Posso ser seu assistente por 1 ano. Pode me bater de volta. Só por favor não chame a polícia. Eu não quero ser expulso. Madison riu com prazer visível. Mas R.S. avançou e tentou pegar meu telefone. Me dê o número dos seus pais, eu mesmo falo com eles. Eu recuei. Dei um passo, 2. Meu calcanhar bateu em um azulejo solto. Eu tropecei. Caí de joelhos. O chão estava frio. Uma dor aguda atravessou minhas pernas. E mesmo assim eu me inclinei. Por favor. Minha testa tocou o chão. Por favor, não envolvam meus pais. Eu olhei para Madison. Por favor, eu faço qualquer coisa. Pode me bater. Só não liguem para eles. A testa de Madison se ergueu com um sorriso lento e satisfeito. Ela levantou a mão impedindo o pai de continuar e falou em voz alta como se estivesse sendo generosa. Tudo bem, ela deu de ombros, mas um pedido de desculpas não é suficiente. Amanhã, durante a cerimônia da escola, você vai se ajoelhar e bater a cabeça no chão 100 vezes até eu ficar satisfeito. Só então eu não chamo a polícia. Meu peito queimava de humilhação, mas eu assenti porque se isso significava que meus pais não seriam arrastados para aquele problema, então valia a pena. Naquela noite voltei para o pequeno apartamento que alugava usando um boné para esconder o rosto e o cansaço pesava no meu corpo inteiro, mas quando abri a porta senti o cheiro de comida e os vi. 3 homens andavam pela minha cozinha como se fossem donos do lugar. Dad 66, Dad 79, Dad 93. Quando me viram os 3 sorriram ao mesmo tempo. Lily chegou, disse Dad 66 animado, venha comer, e ele apertou minha bochecha com carinho. Ouvi dizer que você vai ganhar um prêmio na escola, por que não deixou um de nós ir buscar com você? Dad 79 começou a massagear meus ombros protestando que era a vez dele. Dad 93 colocou uma tigela de sopa na minha frente dizendo que fazia bem pro cérebro e que eu ia entrar em uma grande universidade. Meu nariz começou a arder e eu quase chorei, mas forcei um sorriso e disse que era só um prêmio pequeno, que não precisavam se preocupar, que quando fosse um prêmio grande eu avisaria. No meio do jantar o telefone de Dad 66 tocou e a expressão dele mudou imediatamente. Ele se afastou um pouco para atender e falou em voz baixa, mas eu ainda consegui ouvir. Aquela carga está sendo vigiada de novo. Uma pausa. Depois, jogue no rio. Ele desligou e murmurou irritado que o dinheiro estava cada vez mais difícil de ganhar. Meu coração apertou e um medo silencioso subiu pela minha coluna e eu coloquei o garfo na mesa e respirei fundo e disse, paz. Os 3 olharam para mim ao mesmo tempo. Vocês poderiam parar de fazer esse tipo de trabalho. Minha voz saiu baixa, eu já estou quase adulto. Vou entrar em uma boa universidade, vou ganhar dinheiro, posso cuidar de vocês no futuro, e então vocês poderiam arrumar empregos normais. Os 3 congelaram. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então eles se abraçaram e os olhos dos 3 ficaram cheios de lágrimas. Dad 79 foi o primeiro a falar com a voz emocionada dizendo que nosso filho queria que seguissem o caminho certo. Dad 93 limpou os olhos dizendo que ele queria que vivessem direito. Dad 66 bateu no próprio peito e perguntou se iam fazer isso e prometeu que sim.
2 horas depois de repetirem várias vezes para eu descansar e estudar bem, eles se levantaram para ir embora e antes de sair colocaram mais cartões pretos na minha mão e saíram correndo pelo corredor e eu fiquei parado na porta gritando que não esquecessem de arrumar empregos normais e eles responderam do corredor que sabiam e a porta se fechou. No instante seguinte, do outro lado da porta ouvi a voz de Ded 66 confuso dizendo que era estranho porque nosso filho não tinha gostado do projeto de desenvolvimento de submarinos nucleares e Ded 79 respondeu seriamente que talvez ele quisesse algo mais estável e Ded 93 concordou que também devia ser mais seguro. Encostei as costas na porta e soltei um suspiro longo. Peguei o telefone. O chat Minha Família tinha mais de 999 mensagens e as notificações continuavam chegando. Liam estudou muito hoje. Você tem dinheiro suficiente. Não economize. Alguém te incomodou. Conte para nós. Meus olhos começaram a arder e eu digitei que estava bem e que não se preocupassem e depois escrevi que estavam ocupados trabalhando e para cuidarem deles também. As respostas chegaram imediatamente, emojis preocupados, lembretes para eu comer, lembretes para dormir cedo, mensagens dizendo para ligar se precisasse de qualquer coisa. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo e então tomei uma decisão, nunca causaria problemas para meus pais, não importava o quanto eu tivesse que suportar. O fim de semana passou rápido e então chegou segunda-feira como uma guilhotina. Era o dia da cerimônia da bandeira. A escola inteira estava reunida no campo, um mar de cabeças, um oceano de celulares levantados, todos fingindo que não estavam gravando. A professora Turner me entregou uma folha de papel como se estivesse me entregando uma sentença. Meus joelhos tocaram o chão. A grama estava molhada, o ar estava frio. O microfone chiou e depois tudo ficou em silêncio. Eu olhei para o papel e comecei a ler. Eu agi por inveja, minha voz ecoou por todo o campo, eu empurrei Madison Rees, eu tive inveja da família dela, eu sou uma vergonha. Cada palavra parecia ferro na minha boca. Na primeira fila Madison estava sentada em uma cadeira de rodas coberta por um cobertor parecendo uma santa em uma pintura e duas amigas estavam atrás dela sorrindo como se tivessem organizado tudo aquilo. Os olhos de Madison brilhavam, mas não eram lágrimas, era empolgação. Eu me inclinei. 1. Minha testa bateu no palco. 2. 3. 10. Quando cheguei à 10ª reverência, minha mente começou a se afastar do meu corpo como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. 50. A dor já tinha virado uma linha constante na minha testa. 80. Minhas pernas tremiam. 100. Minha visão estava ficando escura nas bordas e senti algo quente escorrer pela minha testa, mas continuei mesmo assim. Terminei de ler a última linha do papel e me levantei e desci do palco devagar. A multidão abriu o caminho como se eu fosse contagioso. Sussurros começaram a surgir por todos os lados. Ele é pobre. Aquele aluno bolsista. Inveja, sempre é inveja. Olha para a cara dele. Deve vir de uma família problemática. Voltei para minha sala e quando cheguei na minha carteira parei. Alguém tinha pintado palavras na madeira da mesa. Letras vermelhas, feias, cruéis, mentiroso, lixo, psicopata. Peguei um lenço umedecido e comecei a esfregar até meus dedos começarem a doer, mas a tinta já tinha penetrado na madeira e quanto mais eu limpava, mais espalhava. Era como um hematoma, impossível de apagar. O resto do dia passou lentamente. Os professores fingiam que eu não existia. Os alunos olhavam para mim e desviavam o olhar rapidamente. As amigas de Madison passavam pela minha mesa e riam baixinho. Cada vez que meu telefone vibrava, meu coração apertava porque por um segundo eu sempre pensava que um dos meus pais tinha percebido algo, talvez visto minha localização, talvez notado algo errado. Mas quando eu olhava era apenas o chat. Você almoçou? Beba água. Não estude até tarde. Ligue se precisar de algo. Eu não respondi porque se respondesse talvez minha voz denunciasse alguma coisa e se eles descobrissem Calova poderia pegar fogo. O sinal final tocou e algo dentro de mim finalmente quebrou. Saí da sala antes que alguém pudesse me parar, não fui pela saída principal, dei a volta pela parte de trás da escola, passei por um caminho estreito de serviço e entrei em um beco.
O lugar cheirava a concreto molhado e papelão velho e eu só queria ir para casa, trancar a porta e fingir que o mundo não estava cheio de olhos e risadas. Mas então 3 sombras se moveram na entrada do beco. Meu coração parou. Madison estava ali bloqueando a saída com a cadeira de rodas. 2 amigas estavam atrás dela e um garoto da minha série estava encostado na parede sorrindo como se tivesse esperando aquilo o dia inteiro. Madison inclinou a cabeça e então se levantou. Simplesmente levantou, sem mancar, sem dor, esticou as pernas como alguém que acabou de se levantar do sofá. Meu estômago despencou. Ela deu um passo, depois outro, os saltos dela fazendo toque-toque no chão do beco. Que doce, disse ela sorrindo. Você não disse que seria meu assistente por 1 ano, mas olha só, a escola acabou e você já está fugindo. Uma das amigas levantou uma câmera pequena com a lente apontada direto para meu rosto. Madison chegou mais perto, tão perto que eu consegui sentir o perfume dela. Ela levantou meu queixo com 2 dedos e disse, peça desculpas de novo, aqui, para a câmera. Eu já pedi desculpas, consegui dizer. Cala a boca, ela respondeu friamente, agora diga exatamente o que eu mandar. Eu olhei para a lente e pensei, se aquele vídeo fosse para a internet a escola inteira veria, e se meus pais vissem? Madison se inclinou e falou em voz baixa, e não esqueça, eu ainda posso ligar para a polícia, e talvez eles queiram conhecer seus pais tão ocupados. Meu sangue ficou gelado. Agora diga, ela levantou a mão como uma diretora de cinema, diga que você é lixo, diga que tem sorte de eu estar te ensinando a se comportar. Minha boca se abriu mas nenhuma palavra saiu. Madison suspirou e fez um gesto e de repente água fria foi jogada sobre minha cabeça. Eu engasguei. Meu uniforme grudou no meu corpo pesado e molhado. Eles começaram a rir. Uma das garotas puxou minhas mangas arrancando botões. Outra passou batom no meu rosto esfregando como se fosse uma marca. A câmera gravava tudo. Madison pegou a câmera e colocou a lente a poucos centímetros do meu rosto e disse, sorri, pareça agradecido. Minhas mãos tremiam, meus dentes batiam, não de frio mas de medo. Madison se abaixou para ficar na altura dos meus olhos e disse devagar, diga, obrigado, Madison, por me educar. Minha cabeça girava. Eu engoli em seco e sussurrei. Obrigado, Madison, por me educar. Mais alto. Obrigado, Madison, por me educar. Eu repeti de novo e de novo até que as palavras perderam o sentido. Finalmente Madison se afastou satisfeita e antes de sair me deu um chute leve na perna só o suficiente para eu perder o equilíbrio e disse sorrindo, a partir de amanhã você vai me esperar aqui todos os dias depois da aula, se eu mandar carregar minha bolsa você carrega, se eu mandar limpar meus sapatos você limpa, entendeu? Minha voz estava destruída. Entendi. Madison riu e eles foram embora e eu fiquei sozinho no beco com a água pingando do meu cabelo e a mochila caída em uma poça. Peguei um dos papéis encharcados do chão. Era minha prova de matemática. Nota 100. Olhei para aquilo e pareceu inútil, como se não significasse nada. Respirei fundo e comecei a recolher minhas coisas uma folha de cada vez quando parei. Na entrada do beco algumas sombras apareceram. 4, talvez 5 homens. E na frente deles estava Dead 1. Ele ficou parado ali sem dizer nada mas a raiva que vinha dele era quase palpável e o ar no beco ficou pesado e ele deu um passo depois outro e então se abaixou na minha frente e o polegar dele tocou minha bochecha e saiu manchado de água e batom e algo mais e ele apertou o maxilar e fez apenas uma pergunta. Quem fez isso com você? Virei o rosto rapidamente e forcei uma risada fraca dizendo que tinha caído, que foi só um acidente. Mas atrás dele Dead 5 pegou minha prova de matemática no chão e olhou para as marcas de sapato na capa e as veias do pescoço dele saltaram e ele disse com a voz rouca que aquilo não era uma queda, que alguém tinha pisado nisso. Dead 3 ajustou os óculos e me olhou com um olhar afiado e disse calmamente, Liam, conte para nós. Mas eu balancei a cabeça porque se eles descobrissem Calova inteira iria explodir. Estou bem, sussurrei com a voz fraca, não foi nada.
por favor, só vão embora, não se envolvam. O beco ficou em silêncio pesado e Dad me observava como se estivesse lendo cada mentira no meu rosto e depois soltou um suspiro que não parecia irritado nem aliviado, parecia cansado de um jeito que me assustava mais do que se ele estivesse gritando. Ele pegou minha mão e meus dedos estavam gelados e a mão dele estava quente e ele disse suavemente, Liam, você se lembra de quando tinha 5 anos? Minha garganta apertou porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. Ele continuou mesmo assim dizendo que eu tinha chegado em casa chorando porque um garoto da rua ao lado tinha pegado meu doce e que eu não parava de dizer que estava tudo bem e que não precisava dele. Meu peito apertou porque eu lembrava de tentar sorrir para que eles não ficassem preocupados, lembrava de fingir que não doía. O polegar dele passou lentamente pelos meus dedos e ele disse que eu tinha tentado engolir aquilo sozinho, tentado ser forte, até que Dad 72 encontrou o papel do doce no meu bolso. Minhas lágrimas começaram a cair porque eu lembrava daquele dia, lembrava de todos os meus pais se reunindo ao meu redor como um escudo e Dad tinha levantado meu queixo e dito calmamente, nesta casa você não sofre sozinho. Agora ele me olhava com o mesmo olhar e perguntou sem acusação apenas como quem diz uma verdade simples, você acha que está nos protegendo, você acha que ficar em silêncio vai nos manter seguros? Minha boca se abriu mas nenhuma palavra saiu e Dad se inclinou um pouco mais perto e disse devagar, você é a razão de nós existirmos. Meu peito se partiu e um soluço escapou antes que eu pudesse impedir e ele apertou minha mão e disse que haviam feito uma promessa e que se alguém tocasse em mim eles apareceriam. O pânico me atingiu imediatamente e sussurrei desesperado que eles não podiam fazer nada, por favor que não fizessem nada. Dad olhou em direção à saída do beco avaliando tudo, câmeras, pessoas, riscos, e então voltou a me olhar e sorriu com aquele sorriso gentil de sempre, mas havia algo diferente nele e ele disse calmamente, agora quem disse que vamos fazer algo ilegal? Dad 3 já estava com o telefone na mão tocando na tela como se iniciasse um plano e Dad afastou o cabelo molhado da minha testa com uma delicadeza que não combinava com a tempestade nos olhos dele e disse, não vamos fazer escândalo, vamos resolver isso da forma correta. Na manhã seguinte eu atravessei o portão da Grove High School pela entrada principal pela primeira vez em semanas com a cabeça erguida, não porque não estivesse com medo, mas porque não estava sozinho. Ao meu lado caminhava uma mulher de terno azul marinho, Miss Castilho, nossa advogada, calma e absolutamente intimidante. 2 homens caminhavam logo atrás mostrando discretamente seus distintivos de investigadores do estado. Os sussurros começaram imediatamente nos corredores. Perto da entrada da diretoria Madison estava na cadeira de rodas com o cobertor perfeitamente arrumado e ela estava sorrindo até ver Miss Castilho, até ver os distintivos, até me ver, e o sorriso dela vacilou apenas por um segundo mas eu vi. A professora Turner saiu como se estivesse entrando em um palco e começou a falar o que estava acontecendo ali mas então viu os investigadores e o rosto dela mudou imediatamente para cálculo. Miss Castilho falou primeiro com a voz calma mostrando um documento dizendo que estavam ali por causa de uma denúncia formal envolvendo assédio, coerção e falsificação do depoimento de um estudante. Um dos investigadores levantou o celular mostrando o vídeo de Madison andando normalmente logo após o suposto acidente e a cabeça dela virou bruscamente com os olhos arregalados. O outro investigador colocou folhas impressas na mesa dizendo calmamente que a conta dela tinha publicado um vídeo pressionando esse estudante em um beco. Então Richard Rees entrou no saguão caminhando com a confiança de alguém acostumado a conseguir tudo o que quer e olhou para os distintivos sem demonstrar medo e sorriu para Miss Castilho dizendo que achava que ela estava cometendo um erro e que fazia doações para aquela escola e conhecia pessoas importantes. Miss Castilho levantou um papel e disse que ele havia feito uma transferência de $50.000 para uma conta que não pertencia oficialmente ao fundo da escola e que aquilo se chamava suborno. O sorriso de Rees vacilou por meio segundo e o investigador o interrompeu dizendo que abriria uma investigação e que ele devia parar imediatamente qualquer contato com esse estudante. Os olhos de Rees se voltaram para mim cheios de raiva e ele tentou dar um passo na minha direção mas um dos investigadores se moveu na frente dele sem agressividade mais firme e definitivo e a mandíbula de Rees se apertou e ele zombou alto o suficiente para todos ouvirem, perguntando que família era essa e quem ia me defender dizendo que eu nem tinha uma. Com licença, a voz de Miss Castilho cortou o ar e ela entregou um documento dizendo calmamente que aqueles eram os papéis de tutela legal de Liam e uma solicitação de ordem de restrição já registrada.
RS pegou o documento e leu e a expressão dele mudou porque pela primeira vez alguém estava respondendo a ele com algo que não podia comprar. Então Madison fez um som baixo chamando pelo pai e o investigador olhou para ela dizendo calmamente que precisariam de uma declaração dela e do telefone dela e as mãos dela apertaram os braços da cadeira de rodas e então ela se levantou bem ali no meio do saguão e o cobertor caiu no chão e ela ficou de pé sem mancar sem dor e um murmúrio percorreu o prédio inteiro dizendo que ela podia andar, que estava fingindo. A verdade era maior do que qualquer dinheiro ou influência. Naquela tarde o diretor convocou uma assembleia e Miss Castilho disse uma frase que ecoou por todo o corredor: humilhação não é educação, coerção não é disciplina e a lei não pertence a quem tem mais dinheiro. Semanas depois uma carta chegou pelo correio. Bolsa completa para a universidade. Eu fiquei olhando para o envelope por vários minutos antes de abrir e quando finalmente li as lágrimas começaram a cair e Dedion leu a carta 2 vezes e então gritou para o apartamento inteiro que eu tinha conseguido e o lugar explodiu em comemoração e homens que nunca demonstravam emoção começaram a gritar e alguém me levantou do chão e alguém perguntou quem estava cortando cebolas. Dedion me abraçou forte e eu sussurrei de volta que nós tínhamos conseguido porque aquela era a verdade. Naquela noite o chat Minha Família voltou a ter 999 mensagens, mas dessa vez eu mandei uma foto segurando a carta de aceitação e em segundos as mensagens chegaram dizendo: esse é meu filho. Quem vai levar ele para a universidade? Ele precisa de um laptop novo. Ele precisa de comida. Ele precisa de normalidade. Eu ri até minha barriga doer e naquela noite pela primeira vez em muito tempo o silêncio não parecia perigo, parecia paz. E eu adormeci sabendo de uma coisa: se alguém tentasse me derrubar de novo, eu nunca mais me ajoelharia. Nunca mais.